Primeiramente, eu quero falar a respeito do mistério da vontade de Deus ser feito em nós. Efésios 1:9, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Quantos de nós chegamos a um ponto na nossa vida e nós descobrimos, puxa, tudo que Deus está fazendo, tem feito até agora, Ele tem um propósito nisso. Eu pensei que tudo estava acontecendo por acaso, e eu estava passando por experiências sem base, mas agora eu estou vendo que em tudo isso que acontece na minha vida, tem um propósito de Deus. É mistério. É mistério. De vez em quando, uma pessoa vem de um país, cai em outro país. Outra pessoa vem de outro país, cai naquele país, acaba se encontrando, acaba se apaixonando, acaba se casando, acaba sendo chamado junto pelo propósito de Deus, acaba sendo mandado para o trabalho missionário. Para que eu mudei para Canadá? Você não sabe. Deus tem um propósito. Por que você está aqui? Você deve acreditar, porque isso é mistério de Deus, que quer mostrar a sua vontade, cumprir a sua vontade na sua vida. Pode dizer amém? Amém. Efésios 3:4, ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão no mistério de Deus. Segundo, o mistério da pessoa de Jesus Cristo. Isso é mistério. Isso não foi revelado. Às vezes eu fico pensando, por que no Velho Testamento os judeus não entendiam isso? Diz a palavra de Deus, e vocês sabem que eu leio muito a Bíblia, né? Eu leio, quando eu prego, eu como a Bíblia. Colossenses 2:2, quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Mistério, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Conhecer a pessoa de Cristo não é alguma coisa que você vai poder ler e conhecer Jesus Cristo. Só pode conhecer o Espírito Santo levando você para conhecer esta pessoa que é Jesus Cristo. E olha, é um relacionamento que você vai ter com Jesus. Não é um conhecimento de cristologia, mas o mistério é de conhecer Ele. Paulo disse, eu conto tudo que eu tenho feito como esterco. Eu tinha não sei quantos diplomas e graus de estudo e tudo. Um dia eu quero fazer um vídeo, sabe? Eu quero fazer um vídeo como o apóstolo Paulo e eu vou botar um fogueiro aí. Eu vou pegar minha diploma da Assembleia de Deus. Eu vou dizer, isso é esterco. Eu conto tudo isso. Lixo, eu vou pegar meu bacharel, vou mostrar, vou queimar, vou pegar um doutorado, vou queimar, vou dizer, isso tudo é lixo, Essa é a minha diploma da Igreja Batista. Sou batista, né? Queimar isso, vai queimar muito bem. Eu tenho diploma como pastor da presbiteriana. Eu vou queimar. E no final eu disse,
Isso não vale de nada. Eu quero deixar isso como esterco para conhecer Cristo. Amém. Cristo. Aleluia. Então isso é mistério que Deus está dizendo para nós, de deixar as outras coisas e com o Espírito Santo começar uma jornada de conhecer esta pessoa maravilhosa. Aleluia. Próxima, o mistério da piedade. Né? 1 Timóteo 3,16, se você for olhar na sua Bíblia, você vai ver que ela é escrita diferente, porque era poesia, era um cântico que eles cantavam na igreja, o escrito daquilo é muito diferente, diz, mas assim, não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Mistério da piedade de Cristo. Eu estava fazendo estudos numa igreja e várias pessoas tinham pergunta. Queria que eu explicasse a pergunta. Pois não, o que é a pergunta? Explica a Trindade. Oh, glória! Ainda bem que estava em chinês, porque eu podia culpar o tradutor. Não, ele não traduziu bem. Alguém aqui quer vir aqui e explicar a Trindade hoje? É mistério? Deixe-me dizer alguma coisa. Você sabe que o Novo Testamento foi escrito num mundo grego. Todo mundo tinha filosofia, ponto de vista grego. Nós não temos. Mas eles tinham essas ideias, essas filosofias dos gregos. E os gregos tinham um Deus que era Zeus, acima de todos. Ele era ser espiritual, não tocava em coisas materiais. Materiais foi pecaminoso. Ele não podia se envolver com coisas materiais. Então, na mitologia, na teologia, na filosofia dos gregos, tinha várias subdeusas. Até chegou a um Deus que criou as coisas, porque ele não era tão espiritual como Zeus. E na liturgia, ele foi identificado por Philo, o filósofo em Alessandria, no Egito, no tempo de Jesus, como o Logos. O Logos criou o mundo. Então, Zeus criou deuses e deuses criou deuses, até chegou ao Logos e Logos criou o mundo. Então, esse foi o pensamento no tempo de Jesus. Que homem ordinário que explicou isso? João, um pescador. Rapaz, ele não era teólogo. Ele era pescador. Mas ele gastou tempo com Jesus. Amém? Então ele podia nos apresentar o mistério da piedade, da Trindade. Ele disse, no princípio era o Verbo. Quer dizer que Jesus não foi criado por Deus. Jesus não foi uma criação de Deus. Não. No princípio estava o Verbo. Jesus estava no início, no princípio. E o Verbo estava com Deus. O Verbo e o Pai e o Filho. E o Verbo era Deus. João, você nem dá conta de ser um bom pescador. Eu li que você pescou a noite inteira e você não pegou nada. Você tinha que trabalhar com seu irmão porque não podia ter negócio próprio. Mas João recebeu este mistério.
por revelação. Oh, e tem mais. Tem mais. Segure para não gritar aleluia. O Logos, no princípio, estava o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Versículo 14, segure. E o Verbo se fez carne. Aleluia. Oh, glória. Você quer saber, você quer entender o mistério da piedade, como Paulo escreveu aqui? Você só precisa entender João capítulo 1. E ademais, você tem que dizer assim: Deus falou, eu acredito, acabou o assunto. Aleluia. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, se não entendemos todos os mistérios de Deus, tanto faz. Não precisa entender tudo. Precisa saber que Deus revelou no Novo Testamento algumas coisas e isso faz parte da nossa fé. Aceitamos, acabou o assunto e não precisamos ir além. Amém? Eu perdi vocês, né? Não? Outro mistério. O mistério do endurecimento do coração de Israel. Eu fico a imaginar como esse povo não pode entender que Jesus é o Messias. Romanos 11, 25 diz: irmãos, não quero que ignorem esse mistério. Deus colocou aqui um mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chega a plenitude dos gentios. Deus endureceu seus corações. É mistério. É impossível acreditar que eles não creem em Jesus, mas é um endurecimento que Deus fez no coração deles para os fins dos tempos e aceitamos como revelação de Deus. Deus fez um mistério. Outro mistério. O mistério do Cristo habitando em nós. Colossenses 1, 27. A Ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério que é Cristo em você, a esperança da glória. Aleluia! Eu não entendo como Deus pode viver em mim. Como Jesus pode viver em mim. É mistério. É impossível Deus habitar em mim, eu ser um vaso para a presença de Deus. Isso é mistério. Deus fala, olha, isso é mistério. Quando aceitamos isso como verdade, devemos também aceitar que é mistério de Deus. Aleluia. E torna-se mais preciosa. Próxima, mistério de estar em Cristo. Aleluia. Efésios 1, 9 e 10, e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o bom propósito que estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispersão da plenitude da graça. Tudo isso está em mim, porque Cristo está em mim, mas eu também estou em Cristo. Segundo o que eu entendo da Bíblia, Deus só criou dois homens, por criação especial. Um no pó da terra, em que ele viveu, soprou o seu espírito. E o outro na madre da Maria, gerado também pelo Espírito. Todas as pessoas nascidas estão em Adão. E todas as pessoas
nascidos em Cristo estão em Cristo. Todas as pessoas em Adão vão ser julgadas como pecadores. E todas as pessoas nascidas em Cristo, que estão em Cristo. Oh, aleluia. Quantas pessoas em Cristo? Nova criatura é. Se alguém está em Cristo, você tem novo nascimento, você é uma nova criação. Eu não entendo isso, mas eu não estou mais em Adão, eu estou em Cristo. Isso é mistério, aleluia. Eu fui removido do reino das trevas para o reino do Filho de Deus, aleluia. É mistério. Outro mistério, o mistério da ressurreição. Aleluia. Deus revelou a ressurreição. Eu não entendo como funciona a ressurreição. Eu vou ser honesto para você. Um dia, um grande teólogo veio para mim. Grande teólogo. E fez uma pergunta para mim. Ela chegou com uma das perguntas mais profundas e realmente me colocou numa situação muito difícil. Ela chegou e ela disse assim, já tinha 8 anos, ela disse, pai, o pior é quando as crianças perguntam coisas, o que vai acontecer na ressurreição? Eu comecei a explicar o que a Bíblia falou. Ela falou, não, pai. Quando eu morrer, onde vai a minha alma? Quando eu morrer, onde vai o meu espírito? Quando eu for ressuscitado, como vai ser o estado do meu? Como vão reunir? Como vão unir novamente na ressurreição? Minha alma vai vir de onde? Como vai habitar meu corpo novo? Ela começou, por favor, naquela hora, eu fiz o que todo bom pai faz, eu falei, filha, eu estou ocupado, vai perguntar sua mãe. É mistério. É mistério. Eu tenho que receber por revelação. Eis que eu digo, o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Se você chegar a mim e perguntar muitas dessas coisas, eu vou simplesmente dizer para você, é mistério. Eu recomendo 3 coisas para você. A Bíblia fala, eu aceito, acabou o assunto. Outra é o mistério do joio, Apocalipse 17. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus, como ele o anunciou aos seus servos, os profetas. Apocalipse 17, 5 a 8, que fala um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, aproximou-se-me
disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentado sobre muitas águas. E continua dizendo, em sua testa havia a inscrição: mistério, Babilônia, a grande. Mistério, Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes na terra. Uma das coisas que eu nunca fiz, eu nunca tenho estudado muito a escatologia, as coisas que hão de vir. Se quiser uma interpretação disso muito bom, pode pedir ao pastor Wagner depois. O tempo não dá agora. Mas eu acho o seguinte, eu posso não entender todas as coisas que hão de vir, mas quando eles vêm, eu vou entender, eu vou estar lá, vou ver eles passar. Eu não preciso... Eu sei que tem um mistério de falsas religiões que corruptem servos de Deus e santos. Eu não estou aqui para julgar quem é quem e a função do grande mistério Babilônia. Eu estou aqui para manter os meus olhos em Jesus. Amém. E de estar pronto para o dia da sua vinda. O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito dos mistérios, ele sempre pede oração, ele precisa de ajuda. É uma função de um apóstolo revelar essas coisas. Isso é função apostólica. Efésios 3, 8 e 9. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, disse o apóstolo Paulo, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério. Durante as épocas passadas, foi mantido em culto em Deus que criou todas as coisas. E Paulo está pedindo oração para poder pregar esse evangelho. Efésios 6, 19, orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do evangelho. O evangelho, meu irmão, é um mistério. Paulo fala que quando pregamos, o mundo não pode conhecer Deus pela sabedoria, o mundo não pode ver com sinais. Mas pela loucura da pregação do evangelho se salvem pessoas. Eu não entendo isso. Eu prego a mensagem que Cristo morreu na cruz para te salvar. Ele te ama, Ele morreu, Ele verteu seu sangue ali na cruz de Calvário para salvar sua alma. E Ele te convida, vem a mim. O Espírito Santo move, a pessoa é salva. Milagrosamente, isso para mim é mistério. É mistério, é um mover do Espírito Santo, é um mover de Deus. Colossenses 4:3, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual eu estou preso. Ele estava no xadrez. Meus irmãos, muitas pessoas, quando eles começam a entender coisas na Bíblia, eles vão se ensoberbecer. É a palavra certa? Ensoberbece. Eles ensoberbecem, né? Eles ficam, nós temos um conhecimento espiritual muito profundo. Você não tem. Nós temos.
Nós temos uma revelação de Deus que você não tem. Tem pessoas assim. O nosso grupo está certo, o seu grupo está errado. O meu grupo está certo, porque eu não sei de nada. Meu grupo está certo, porque eu aceito a revelação de Deus pela fé. Deus falou, eu aceito, acabou o assunto. Eu posso não entender, mas eu deixo isso com Deus. Eu recebo essas coisas por revelação. Eu não vou me ensoberbecer. 1 Coríntios 13:2, ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento e tenho fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Eu não posso ser maior do que outras pessoas mais especiais, porque Deus revela coisas. Eu preciso simplesmente operar na função de amor. De amar pessoas. Senão, não adianta. Não adianta entender grandes coisas sem isso. Primeiro Coríntios 14:2. Eu tenho que dizer alguma coisa. Eu espero que vocês não fiquem tristes comigo. Eu estou pulando. Você não vai ter os 16 coisas hoje. Eu já estou no ponto 8. Não. Segundo Tessalonicenses 2:7, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. Mistério de iniquidade está em ação em nossos dias. Eu não entendo como as pessoas no governo, tanto no Canadá e outros países, podem justificar, abonar e promover coisas pecaminosas, injustas, ímpios. É mistério para mim. Vai vir mais coisas pior. Vai vir mais coisas pior. Aborto, drogas, casamento com filhos. Eutanásia. Quanto mais? Eu não entendo como isso pode ser para o bem da sociedade. O mistério de iniquidade já está em nosso tempo. E a gente não entende como o mundo pode ir assim, salvo que a Bíblia diz que nesse tempo o Espírito Santo está refreando tudo que o inimigo quer fazer. Mas o dia da volta de Jesus, quando a igreja subir, o Espírito Santo vai ser removido e a onda de pecado vai acrescentar. É um mistério da injustiça agora. Eu tenho outro mistério que você vai gostar. Eu não estou ouvindo isso suficiente na igreja hoje. Eu quero encorajar você a participar nesse mistério que eu vou dizer agora. Que se encontra em 1 Coríntios 14:2. Pois quem fala em uma língua, não fala aos homens, mas a Deus de fato ninguém entende. Em espírito fala mistérios. Aleluia! Solta essa língua estranha. Não tenha medo de falar em línguas os mistérios de Deus. Aleluia. Quantos dizem amém? Amém. Precisamos mais. O mistério da união de Cristo com sua igreja. Por essa razão, o homem deixará
pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. O casamento deve ser um modelo do amor de Cristo para a igreja. O grande mistério é que o noivo está vindo para a sua noiva, a igreja. Deus está preparando uma noiva. Eu aceitei Jesus numa igreja onde o pastor tinha uma palavra muito profunda de pregação. Ele podia pregar, nunca vi alguém pregar como ele. Ele podia pregar pessoas aceitarem Jesus. Eu cheguei ao ponto de acreditar, se ele pregasse do catálogo telefônica, pessoas iam aceitar Jesus. Okay? E uma das coisas que ele sempre pregou era a respeito da igreja. Ele nos deixou entendendo que a igreja era a noiva de Jesus Cristo. Que Deus tinha depositado as riquezas do seu propósito eterno na igreja. Ele me ensinou de nunca olhar a igreja como um grupo de pessoas, vendo eles como uma pessoa vê outra pessoa. Eu vejo a igreja como Cristo vê a igreja. Nunca fale mal da sua igreja. Nunca critique a sua igreja. É o noivo de Cristo. É a noiva de Cristo. Cristo a amou e se entregou por ela. Não critica outras igrejas. Não olha para a igreja com imperfeições. Olha para a igreja como Deus olha a igreja. Eu não quero chegar no céu um dia e Deus vai me chamar de lado e dizer para mim: Ronaldo, eu tenho um caso com você. Se eu bateu na minha esposa, aleluia, é o Senhor. É. Cuidado com seu coração. Cuidado com sua crítica. Ora para a igreja. Ora para os seus irmãos. Amem os seus irmãos. Deus tem um grande propósito. E quando Paulo disse, quando o Senhor vier, eu quero entregar para Ele a sua noiva. Sem mácula, sem ruga. À meia-tarde eu já estou cheio de ruga. Mas a noiva. Aleluia. Vamos proteger a noiva de Cristo, amém? Vamos proteger a noiva de Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. A união de Cristo com a igreja é um dos mistérios que Deus tem no seu coração. Quando eu tenho uma revelação dos mistérios de Deus, eu devo ser mais humilde do que antes. Recebendo uma revelação de Deus para eu receber, que eu não entendo, mas eu posso afirmar pela fé, deve me deixar mais humilde. Ou profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízes inscrutáveis, os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompensa por Ele? Pois dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja glória para sempre. Amém. Aleluia. Tem mistério do sofrimento de Cristo. Oh, que Cristo sofreria para mim.
É um mistério grande, que até os anjos procurem saber. Não entendem. 1 Pedro 1, 10 a 12, foi a respeito dessa salvação que os profetas que falarem da graça destinada a vocês investigarem, a examinarem, procurando saber o tempo e as circunstâncias para as quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos, a eles foi revelado e que estavam ministrando não para si próprio, eles nem estavam profetizando para si, estavam profetizando para nós. Mas para vocês, quando falarem das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregassem o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os próprios anjos anseiam observar. O que mistério! Até os anjos, os profetas, profetizando, pregando, dando a palavra, vindo do Senhor, não entendendo, porque era para nós. Os próprios anjos querendo saber, mas não sabendo, porque era para nós. Esses sofrimentos. Eu vou terminar por aqui. Eu posso terminar? Mistério, o último mistério que eu quero falar com você está em 1 Coríntios 15, 50 e 54. E fala da última transformação. Que você, por último, vai ser completamente transformado. A Bíblia diz, eu aceito, acabou o assunto. Para alguns vai ser maravilhoso, para mim vai ser milagroso. Para alguns a transformação vai ser um passo menor do que eu, mas para mim vai ser um passo grande, pois eu sei quem eu sou. 1 Coríntios 15, 50 a 54. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída pela vitória. Toda vez que um pregador prega, ele deve fazer a pergunta: qual o objetivo dessa mensagem? Qual o objetivo? Uma pregação sem objetivo é só falar. É só sem motivo. Mas o motivo dessa mensagem hoje é de você poder. Eu estou muito bem com os mistérios de Deus. Eu posso muito bem aceitar mistérios na palavra de Deus.
Eu não preciso entender tudo, nem preciso combater com controvérsias e ataques. Eu sei o que a Bíblia diz. E eu recebo, aceito e creio no mistério. A Bíblia não tem problemas com mistérios. E nem eu. E eu espero que hoje, ao sair, você pode ter perguntas, mas vocês precisam saber que deixar como mistério com Deus é um ato de fé que agrada o Senhor. Aleluia, que no céu eu vou ter muito para conversar com pessoas e com Deus a respeito da completa revelação dos seus mistérios. Mas por enquanto eu vou viver crendo, vivendo, aceitando, abraçando até os mistérios de Deus. Que Deus vos abençoe hoje em nome de Jesus.